Fiquemos de pé para recebermos os celebrantes e ministros, cantando o Cristo vence no encarte. Christus
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Eminentíssimo Senhor Cardeal, podem sentar. Em nome de todos os fiéis da Prelazia da Santa Cruz e Opus Dei, cooperadores e amigos, queremos agradecer que Dom Odilo nos acolha hoje na Catedral e que possamos celebrar com o nosso pastor a festa de São José Maria. Quando São José Maria esteve aqui em São Paulo e foi recebido por Dom Paulo Evaristo, prometeu-lhe que intercederia especialmente pela nossa arquidiocese e por seu arcebispo. Conte hoje, Dom Odilo, especialmente com essa oração. Quase todos nós que estamos aqui hoje, Dom Odilo, somos seus diocesanos, estamos unidos ao Senhor, acompanhando a realização do sínodo da nossa arquidiocese. Há aqui fiéis das 6 regiões episcopais. Todos aqui frequentam a sua respectiva paróquia, estão unidos aos seus párocos e colaboram com eles. Vários participam de alguma pastoral ou estrutura paroquial. Mas todos, mesmo aqueles que não têm possibilidade de participar mais ativamente de uma organização paroquial ou diocesana, acompanhamos com a nossa oração essa primeira fase do Sínodo da Arquidiocese, que convida a refletir e avaliar como estão as pessoas em relação à Igreja. O Senhor nos lembrava, Dom Odilo, recentemente, que a Igreja é formada por pessoas fascinadas por Jesus Cristo, que se deixam conduzir pelo seu Evangelho. Todos aqui, apesar das nossas fraquezas, inconstâncias e limitações, procuramos alimentar em nós esse fascínio. A formação que o Opus Dei nos dá nos leva a ir ao encontro dos demais para contagiar parentes, amigos e colegas de profissão com a alegria do Evangelho, o Evangelii Gaudium. Assim, nesse primeiro ano do Sínodo, que é também ano do laicato, queremos pedir hoje a São José Maria que nós que estamos aqui saibamos contribuir melhor para que a nossa igreja seja uma igreja em saída, como nos pede o Papa Francisco. Queremos renovar hoje um empenho de ajudar a trazer de volta para a igreja aqueles católicos que se afastaram depois de ter recebido o batismo ou que estão meio frios na prática religiosa, e também mostrar a luz de Cristo aos não católicos para que se sintam atraídos pela luz do Evangelho. Por fim, Dom Odilo, nessa Santa Missa, queremos também rezar com o Papa Francisco pelo próximo Sínodo de Bispos sobre os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Tenho certeza que também aqui, hoje, há várias moças e rapazes que estão em pleno discernimento vocacional, considerando a possibilidade de uma entrega total a Deus em algum dos vários caminhos vocacionais da Igreja. Rezemos por eles. Com todas as intenções, eu quero repetir, Senhor Cardeal, que é para nós uma alegria enorme participar com o nosso pastor nessa celebração, sob o olhar misericordioso de Nossa Senhora da Assunção. Muito obrigado. Muito obrigado, Monsenhor Vicente, por essas palavras de acolhida. De minha parte, eu quero retribuir acolhendo todos aqui na Catedral da Sé de São Paulo para esta celebração em ação de graças, lembrando São José Maria, que daqui a uns poucos dias será comemorado na liturgia, já o antecipamos para hoje, e eu convido a todos
justamente a se unirem nas intenções enunciadas por Monsenhor Vicente, intenções todas tão importantes, para que, através da intercessão de São José Maria, de São Paulo Apóstolo, patrono de nossa arquidiocese, de Nossa Senhora da Assunção, nós possamos, em toda a nossa arquidiocese de São Paulo, e toda a igreja, enfim, realizar aquilo que são as urgências da evangelização em nossos dias e, sobretudo, realizar aquilo que é a vocação dos leigos e leigas na igreja, participantes da vida e da missão da igreja, em todos os sentidos. Que Deus a todos abençoe e fortaleça na sua fé e na sua missão. Irmãos e irmãs, reconheçamos nossas culpas para celebrar dignamente os santos mistérios. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós.
Senhor nosso Deus, que na Igreja escolheste São José Maria, sacerdote, para anunciar a vocação universal à santidade e ao apostolado, concedei-nos, por sua intercessão e exemplo, que através do trabalho cotidiano nos identifiquemos com Cristo, vosso Filho, e sirvamos com amor ardente a obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Acompanhemos na página 11 a leitura de cada um dos textos da liturgia da palavra, tão relacionados com a vida de São José Maria Escrivá. Eles ressaltam o caráter santificante e santificador do trabalho humano, recordam-nos a grandeza da nossa condição de filhos de Deus e nos estimulam a assumir nossa própria missão de apóstolos no mundo. Leitura do livro do Gênesis. No dia em que o Senhor fez a terra e o céu, ainda não havia nenhum arbusto do campo sobre a terra, e ainda nenhuma erva do campo tinha brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e nem existia homem para cultivar o solo. Mas uma fonte brotava da terra e lhe regava toda a superfície. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, a oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim de Éden, para o cultivar e guardar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, todas as nações. Louvai, louvai ao Senhor, todas as nações. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Louvai, louvai ao Senhor, todas as nações. Podes pedir-me, e em resposta eu te darei. Por tua herança os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los e quebrá-los como um vaso de argila. Louvai, louvai ao Senhor, todas as nações. E agora, poderosos, entendei, soberanos, aprendei esta lição. Com tremor servi a Deus, rendei-lhe glória,
e prestai-lhe homenagem com respeito. Prestai-lhe homenagem com tremor, para que não se irrite e não pereçais. Quando em breve se acender sua cólera, felizes, entretanto, todos os que nele confiam. Louvai ao Senhor, todas as nações. Louvai ao Senhor, todas as Se alguém deseja confessar, no confessionário há um padre atendendo durante a missa. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos, Abba, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito, para nos atestar que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré
e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez saúdo a todos. Quero saudar especialmente Dom Carlos, bispo auxiliar de nossa arquidiocese, Monsenhor Vicente, vigário para a prelazia do Opus Dei, São Paulo, assim como os demais sacerdotes, seminaristas, e a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, vindos de tantas comunidades de toda a nossa arquidiocese, mas especialmente ligados à prelazia do Opus Dei. Nós lembramos hoje, na ação de graças a Deus, São José Maria, um grande sacerdote, um grande pastor,
testemunha da fé e ardoroso evangelizador. Já na sua época, que não é distante de nós, mas parece tão diferente da nossa, preocupado com isso mesmo que a Igreja continua se preocupando fortemente hoje. A evangelização, a nova evangelização, a formação dos leigos, a presença da Igreja no mundo da cultura, do trabalho, enfim, a preocupação para que, de fato, o Evangelho de Cristo não fique um fermento guardado na despensa, um sal guardado bonitinho, mas se torne realmente fermento na massa, sal da terra. E a luz de Cristo, a luz do Evangelho, não fique escondida, mas resplandeça em todo o mundo. Essas mesmas preocupações que Jesus já teve logo no início da pregação do Evangelho, continuam presentes hoje, graças a Deus, que não esquecemos isto. Mas que bom, graças a Deus, que de vez em quando na igreja surgem homens como São José Maria, que vem recordar isso com muita força, com muito dinamismo e com o desejo de que isto seja tomado a sério, com renovado ardor dentro do tempo, das circunstâncias em que vivemos. São José Maria, sem dúvida, também mestre de vida cristã, que propôs um caminho de mística, um caminho de santificação dentro do Evangelho, dentro, naturalmente, daquilo que a Igreja ensina. A santificação na vida cotidiana, a santificação no trabalho, a santificação estando no meio do mundo, no meio das realidades cotidianas da vida, na fidelidade a Deus, na comunhão com Deus e com a Igreja. As leituras que acabamos de ouvir nos apontam exatamente nesta direção. Quando a primeira leitura nos fala de Deus Criador, Deus Trabalhador, Jesus no Evangelho vai dizer: meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Então a obra de Deus ainda não terminou, o Pai do céu continua trabalhando e nos convida a trabalharmos com Ele, a nos unirmos à sua obra, para que esta obra de Deus continue a ser estendida, reconhecida, zelada, através da nossa participação. Após criar o homem e a mulher, Deus os associa à sua obra e os encarrega de cultivar e cuidar do jardim de Éden, o paraíso terrestre. Cuidar e cultivar são dois conceitos que aparecem na primeira leitura do livro do Gênesis. Cuidar e cultivar a terra, mas não só a terra, mas cuidar e cultivar do mundo como um todo. O Papa Francisco, recentemente, na encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, nos recordou muito bem o que significa isso para o nosso tempo. O cuidado do planeta Terra, sim, cuidado da natureza, com todas as suas componentes. Mas o Papa nos recordava vários aspectos deste cuidado que às vezes são esquecidos e que, para nós, todos convocados a sermos partícipes da obra de Deus, do cuidado de Deus sobre a criação confiado a nós, nós não devemos esquecer. Primeiramente, o cuidado, sim,
da natureza enquanto ela representa um dom de Deus. O Papa, em certo momento, diz: nosso olhar em relação ao mundo, à natureza, deve ser um olhar transparente, puro, não ganancioso, não perturbado, sim, pelas tentações várias que nos podem atingir quando nós nos relacionamos com o mundo, com a natureza. O cuidado da criação, da natureza enquanto dom de Deus e não enquanto um depósito indiferente ao qual nós nos voltamos para dele tirar até que tenha e depois acabou. Cuidado do jardim para que ele nos sustente a nós que hoje vivemos, mas continue depois a sustentar, a alegrar também os que virão depois de nós. Por isso mesmo, o cuidado na ótica da solidariedade, da corresponsabilidade, na ótica também da justiça para com as futuras gerações e de justiça, naturalmente, com os irmãos que vivem conosco hoje. Em segundo lugar, o Papa lembra que o cuidado do mundo, da criação confiada ao homem, não é somente cuidado, naturalmente, das coisas do mundo, mas é cuidado da pessoa. Cuidado da pessoa para que todos os que vivem na casa comum possam viver bem do que a casa comum tem para oferecer e mediante o nosso trabalho, a nossa engenhosidade, criatividade, e aí vai também a ciência, a técnica e tudo mais, a administração, que ajude a que dos bens do mundo não venha faltar nada a ninguém, que ninguém seja privado, que na casa comum não haja quem passe fome, não haja quem passe frio, quem não tenha abrigo, não tenha casa, não tenha o que vestir. A casa comum que Deus colocou em nossas mãos para cuidar, zelar e administrar, ela oferece sim recursos para todos, mas a nós cabe fazer com que esses recursos possam chegar a todos. E isso nós fazemos sim através do trabalho, mas através do sentido cristão do trabalho. O sentido cristão do trabalho que sempre tem uma motivação de fé no fundo e uma motivação ética que, portanto, não nos deixa dirigir-nos, voltar-nos para o mundo, a natureza, o jardim que Deus pôs em nossas mãos, com um olhar ganancioso, perturbador, com um olhar egoísta. Esse cuidado da casa comum, cuidado do jardim, implica também do cuidado da comunidade humana, da organização da comunidade humana que compõe, portanto, a casa comum. Por isso mesmo, a organização da sociedade, a organização das comunidades humanas, segundo a reta ordem, segundo critérios de justiça, segundo critérios de respeito, de solidariedade, segundo critérios de caridade. Eis uma grande tarefa a que somos chamados como colaboradores na Opus Dei, na obra de Deus, todos os dias. No lugar em que estamos, São José Maria entendeu bem isso. Entendeu bem isso. O sentido da vida cristã é, neste mundo, colaborar com a obra de Deus, em todos os sentidos, animados, orientados pela luz da fé, pelos critérios do Evangelho, pelos critérios do Reino de Deus. No Evangelho, nós ouvimos Jesus que passa ao longo do mar da Galileia e chama discípulos. Pedro, Tiago e João são pescadores, são trabalhadores, estão no cotidiano da vida deles. Jesus entra na vida deles, dizendo: daqui por diante vocês serão pescadores de homens. Continuam pescadores, trabalhadores,
mas muda o sentido do trabalho deles. Jesus os chama a segui-lo para fazer deles pescadores de homens, segundo o Evangelho. Trabalho na messe do Senhor, ou em outras palavras, na vinha do Senhor, ou na pesca do Senhor. Lançai as vossas redes em águas mais profundas. Há muito que pescar, mas é preciso ir adiante, é preciso acreditar. E Jesus encoraja os apóstolos, os primeiros discípulos, a não terem medo de avançar e de confiar na sua palavra. Uma vez que eles estavam pescando, sim, não tinham pescado nada e já não era mais hora de pescar, mas confiados na palavra dele, lançaram as redes e pescaram abundantemente. E Jesus os convida a pescar ainda mais. Avancem para águas mais profundas, há muito que pescar. Jesus convida a uma pesca mais abundante, a serem participantes da obra de Deus, do Evangelho, da evangelização nas muitas formas em que isso se dá. O segundo sentido, portanto, do trabalho da obra de Deus é participar da obra da evangelização ativamente, da obra, sim, confiada à igreja, a todos os filhos, os membros da igreja. Naturalmente não somos só nós, os sacerdotes, mas são todos os leigos e leigas, todos os batizados, como nós recordamos também neste ano, do ano do laicato aqui no Brasil. Todos os batizados são membros da igreja, partícipes, portanto, também da vida e da missão da igreja, cada um a seu modo, no lugar em que Deus os colocou. E aqui, portanto, participar da obra da evangelização, sim, de muitas formas, como a igreja convida e chama, e como também a fé suscita e inspira a fazer, desde a evangelização no lar, desde a educação dos filhos, mas também através das muitas formas de evangelizar, de ser sal da terra, luz do Evangelho no meio do mundo, enquanto cristãos, enquanto católicos, assumindo as muitas tarefas e responsabilidades da vida cotidiana. São José Maria lembrava não só da possibilidade, mas do dever da santificação no cotidiano da vida. O Papa Francisco recordou-nos recentemente a bela carta apostólica Gaudete et Exsultate sobre a chamada à santidade no mundo atual. Recordou que este chamado é para todos, não é só para uns poucos. Recordou aquilo que é a grande vocação de todos nós, todos os batizados, serem santos, porque Deus é santo. São Paulo que recorda, esta é a vossa vocação, a santidade. Em outro lugar, quando diz, vivei conforme a dignidade da vossa vocação, em todas as circunstâncias, portanto, em todos os momentos da vida. E o Papa diz, no número 14 dessa carta apostólica, para ser santo não é necessário ser bispo, sacerdote, religioso, não é necessário. Não é que os padres e bispos estão dispensados, claro, são os primeiros que têm esse dever de procurar a santidade. Muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade esteja reservada apenas àqueles que têm a possibilidade de se afastar das ocupações comuns para dedicar muito tempo à oração. Não é assim. Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. És uma consagrada ou um consagrado a Deus? Sê santo vivendo com alegria a tua doação. Estás casado? Sê santo, amando, cuidando do teu marido, da tua esposa, como Cristo fez com a igreja. És um trabalhador? Sê santo, cumprindo com honestidade
e competência o teu trabalho ao serviço dos irmãos. És um progenitor, pai, mãe, avô, avó. Sê santo, ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Estás revestido de autoridade. Sê santo, lutando pelo bem comum e renunciando aos teus interesses pessoais. Deixa que a graça do teu batismo frutifique em um caminho de santidade. Deixa que tudo esteja aberto a Deus e para isso opta por Ele. Escolhe Deus sem cessar todos os dias. O Papa recorda, pois, a vocação de todos à santidade e a possibilidade também de todos à santidade. Não todos, naturalmente, serão canonizados, mas no céu há tantos santos. Aliás, Jesus diz que é preciso ser santo para entrar no céu. Portanto, a busca da santidade da vida, que se traduz, sim, na vivência da comunhão com Deus cada dia, na vivência da dignidade batismal. Segunda leitura nos recordava isso hoje, recordando que somos filhos e filhas de Deus, e viver cada dia conforme esta nossa dignidade, essa suprema dignidade, é a vida em santidade. Portanto, viver conforme filhos e filhas de Deus é também viver conforme irmãos e irmãs, é apreciar e amar a obra de Deus no mundo e em cada pessoa. Viver como filhos e filhas de Deus é viver moralmente de modo correto, honesto. Queridos irmãos e irmãs, neste dia em que nós damos graças mais uma vez pela vida, o exemplo, o testemunho de São José Maria, queremos também nós renovar as disposições de buscar a santidade no cotidiano da vida, através do trabalho, e dessa forma vivendo também o nosso testemunho de cristãos, onde quer que estejamos, participando sim, com competência, com coerência na edificação do mundo segundo Deus. Na edificação do mundo segundo Deus. Esta é a nossa contribuição para melhorar o mundo, a sociedade. Sim, nós cristãos, nós católicos, temos um chamado, sim, a ajudar a melhorar o mundo, a sociedade, a vida política, a vida comum, para que ela se dê segundo critérios do reino de Deus, segundo critérios do Evangelho. Que São José Maria interceda por nós todos, para que, vivendo a dignidade de filhos e filhas de Deus, vivendo a dignidade da vocação que Deus deu a cada um no cotidiano da vida, com a graça de Deus, vivamos também nós a santidade. Assim seja. Convido a professarmos a nossa fé. Sempre é bonito lembrar esta mesma profissão de fé que hoje nós pronunciamos. Foi pronunciada por São José Maria, pronunciada por todos os santos canonizados. É a mesma fé da Igreja que nós temos, que nós herdamos, que nós procuramos viver e testemunhar e transmitir. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Irmãos e irmãs, nesta celebração de ação de graças à Santíssima Trindade, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, de São José, seu castíssimo esposo, dos santos anjos de São José Maria, elevemos nossas súplicas a Deus Pai Todo-Poderoso, fonte de todo o bem, a Jesus Cristo, seu Filho e nosso Redentor, e ao Espírito Santo, que difunde continuamente a sua graça nos nossos corações. Pela Santa Igreja, para que o Espírito Santo a conserve e a fortaleça na fé e se dilatem cada vez mais por toda a terra o conhecimento e o amor de Cristo, nosso Redentor, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que em seu ministério a serviço da Igreja e de todos os homens seja repleto da sabedoria, da consolação e da fortaleza do Espírito Santo, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo cardeal arcebispo Odilo, por seus bispos auxiliares, especialmente Dom Carlos, e por todos os bispos, pelos sacerdotes e pelos religiosos da Igreja, para que, amparado pela graça divina, se empenhe infatigavelmente na difusão do reino de Deus, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo prelado do Opus Dei, por todos os fiéis da prelazia, sacerdotes e leigos, pelos cooperadores e todos os que participam dos seus apostolados, para que difundam o ideal da santificação no trabalho profissional e realizem sua missão na Igreja e no mundo, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os que participam desta Eucaristia, pelas suas famílias e pela humanidade inteira, para que escutem o chamado de Cristo e sejam cada vez mais conscientes da sua vocação para a santidade e para o apostolado no meio do mundo, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que o Senhor abençoe a sua Igreja em São Paulo, que vive o seu primeiro sínodo arquidiocesano, convocado pelo nosso cardeal arcebispo Odilo, e nos renove com seu Espírito para encontrarmos novas luzes para anunciar o Evangelho, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Um instante de silêncio, cada um também pode fazer a sua intenção pessoal. Ó Deus, que escolheste São José Maria para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão, escutai as súplicas que com confiança filial vos dirigimos e concedei-nos a graça de fazer sempre e em tudo a vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Agora tem início o ofertório e nos unimos a esses irmãos e irmãs nossos que se aproximam com as oferendas, colocando sobre o altar o nosso coração, os nossos pedidos e ações de graças, contando com a intercessão de São José Maria. Frente do altar.
Orai, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Pai Santo, estes dons que vos oferecemos na comemoração de São José Maria, para que pelo sacrifício de Cristo consumado no altar da cruz, e que se torna presente neste sacramento, vos digneis santificar todas as nossas ações por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a memória de São José Maria e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos aos seus louvores, cantando a uma só voz.
verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. E não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São José Maria, São Paulo, patrono da nossa arquidiocese, e de todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Odilo, o nosso Prelado Fernando, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda honra e toda glória, agora e para sempre. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Por isso, com a confiança e liberdade de filhos, digamos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Este dia festivo, saudai-vos com a paz de Cristo. Paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela salvação de muitos. Para a distribuição da comunhão, além de Dom Odilo e Dom Carlos, haverá mais 4 sacerdotes aqui na frente e outros 6 sacerdotes localizados no meio e ao fundo. Por favor, procurem organizar filas também nesses locais, para que haja acesso fácil e boa circulação das pessoas. Na eventualidade de alguém não conseguir comungar, poderá dirigir-se à Capela do Santíssimo após a missa. Acompanhemos com piedade os cantos de comunhão no encarte.
Oremos. Senhor nosso Deus, nós vos pedimos que a recepção deste sacramento na celebração de São José Maria fortaleça em nós o espírito de vossos filhos adotivos, para que, abraçando fielmente a vossa vontade, percorramos com alegria o caminho da santificação. Por Cristo nosso Senhor. Antes da bênção final, de nos despedirmos, em nome da Catedral Metropolitana de São Paulo, nós mais uma vez agradecemos a presença de todos nesta solene celebração e queremos agradecer muitíssimo ao Sr. Vicente pela escolha da Catedral para ser também o lugar desta celebração. Isto é muito significativo, porque sabemos, pela biografia de São José Maria, que ele veio a falecer depois de ter olhado a imagem de Nossa Senhora. É justo que a memória dele, no dia da sua memória litúrgica, seja celebrada na igreja dedicada à Mãe do Senhor. Então, que esta escolha não seja simplesmente pela facilidade pela catedral, mas também pelo significado que temos aqui presente com esta celebração. Me permita, Dom Dilo, e me permita também ao Senhor Vicente, que nós, agora no final desta celebração, tomemos a letra do canto de entrada desta missa, que foi justamente adaptada do hino de laudes e vésperas do ofício de São José Maria. Me permita, Dom Dilo e Monsenhor Vicente, que nós leiamos este belíssimo hino, para que isso também nos inspire ao final desta Eucaristia. Louvemos o Santo que mostrou caminhos, possibilitou o acesso e abriu a porta para a vida escondida em Cristo, contemplado em meio ao rumor do mundo. Pelo seu exemplo, aqueles que procuramos o rosto amável do Senhor, que passa pelos caminhos da terra, sejamos configurados com seus traços divinos. Esta é a imagem fiel do colóquio eterno, a garantia da intimidade divina, que é desfrutada pelo santo no céu, já feliz para sempre. Com o coração pleno de alegria, cantemos louvores de glória à Trindade Santa, que concedeu a coroa celestial a São José Maria. A Virgem Maria sempre te protegeu, ela, a venerada Mãe do amor formoso, a escrava do Senhor, a sede da sabedoria e esperança nossa. Rogai por nós, ó Virgem Beatíssima, ó Mãe bendita do nosso Deus, vós que sempre nos preparais e conservais um caminho seguro nesta vida. São José Maria, rogai por nós. Por nós. Muito bem, assim nós estamos chegando no final da celebração. Eu quero manifestar o meu agradecimento a todos, Monsenhor Vicente, também a todos os padres, pela participação nesta missa, e venham sempre, Catedral, a Igreja Mãe da Arquidiocese, e aqui são sempre todos bem-vindos para a celebração, para esta manifestação de fé. Faz parte também isto. Por falar nisso, nós temos um trabalho social aqui pertinho da Catedral, desempenhado pela Missão Belém, o edifício Nazaré, que ficou como uma memória do Ano da Misericórdia, e a Missão Belém está trabalhando, fazendo um belo trabalho com os mais pobres dentre os pobres, doentes, pessoas com problemas mentais, que vivem na rua, muitas vezes abandonados. E, naturalmente, há muito espaço para voluntariado
de todas as profissões que possam, queiram se dispor, mas muitas vezes é necessário o trabalho de assistentes sociais, psicólogos, advogados, pedagogos, mas também quem queira se colocar à disposição. Se houver necessidade de informação, procure aqui o Padre Baronto, pode ficar como referência eventualmente para algum trabalho. Aliás, tem outros vários trabalhos sociais ligados à população de rua e que também faz muitas vezes referência à nossa catedral, a Praça da Sé. Então, quem se puder dispor também para ajudar e servir a esses nossos irmãos, fica o convite. Quero fazer ainda o convite para rezarmos a oração pelo sínodo da Arquidiocese. Agradeço ao Monsenhor Vicente, que todas as pessoas que estão inseridas em muitas paróquias também estão participando do sínodo da Arquidiocese. O sínodo é um processo de autoavaliação, de reflexão sobre a vida da nossa igreja em São Paulo. E é claro, diante dos desafios, das urgências, das interpelações, da realidade, da voz de Deus através da voz da igreja, através da voz das circunstâncias, queremos responder a isso através de novas formas, novos métodos, novas iniciativas de evangelização. Então, pedimos ao Espírito Santo que nos ajude, que nos oriente na realização do sínodo. Divino Espírito Santo, vós sois a alma da Igreja e renovais a face da terra. Vinde em nosso auxílio na realização do primeiro sínodo arquidiocesano de São Paulo. Renovai em nós a fé, a esperança e a caridade. Animai-nos com vivo ardor missionário para o testemunho do Evangelho nesta cidade imensa. Seguindo o exemplo de Maria, Mãe da Igreja, do apóstolo São Paulo, patrono de nossa arquidiocese, de São José Maria, Santa Paulina, Santo Antônio de Santana Galvão, dos bem-aventurados Padre Mariano e Madre Assunta e dos santos padroeiros de nossas comunidades. Sejamos também nós ardorosos discípulos missionários de Jesus Cristo, para que nele todos tenham vida em abundância. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Amém. São José Maria, rogai por nós. São José Maria, São José Maria. Nós invocamos na oração do sínodo o testemunho e o exemplo dos santos que viveram em São Paulo. Anchieta, Frei Galvão, Madre Paulina, Madre Assunta, Padre Mariano, mas lembrados que São José Maria passou aqui também e celebrou até mesmo na catedral aqui em São Paulo. Então invocamos também a ajuda dele, a intercessão dele pela boa realização do sínodo. O Senhor esteja convosco. Senhor Deus do céu e da terra, que vos reuniu hoje aqui para esta celebração, vos encha de todas as bênçãos do céu. Ele vos conceda a graça de que vos multipliqueis como as areias das vossas praias, como as árvores dos vossos bosques, como as flores dos vossos campos, como o gorjeio dos vossos pássaros, como os luzeiros que brilham na noite, como os grãos aromáticos do vosso café. E pelos méritos e a intercessão de São José Maria, e também de todos os anjos e santos, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Da alegria e de em paz, e o Senhor vos acompanhe. Pedimos a gentileza de todos para que a saída da catedral seja com certa agilidade, porque ao meio-dia teremos mais uma celebração eucarística. Muito obrigado a todos.